Então, nosso assunto aí sobre tabela periódica hoje. Tabela periódica, gente, é um tema, né, que é o seguinte: ele não cai muito no Enem, tá certo? Na verdade, cai muito pouco, tá? Tabela periódica cai muito pouco. Só que tem um detalhe, tá? Tabela periódica é uma ferramenta importantíssima para você interpretar várias coisas que vão vir na química. Tá certo? É mais ou menos assim, eu diria assim, matemática, né? Matemática. O Enem não cobra tabuada, né? Não cobra tabuada, tá certo? Mas sem tabuada, você está perdido na matemática, né? Você não faz nada, certo? Então, não é que a tabela periódica seja assim tão importante quanto a tabuada, mas na química, né? Na abrangência da química, realmente, conhecer bem a tabela periódica é muito importante. E eu vejo que o pessoal não conhece a tabela periódica, né? Com algumas afirmações, né, que eu escuto. Tá? Então, por exemplo, todo ano eu faço campanha nas redes sociais, né? Marco lá MEC, INEP, tá certo? Enem, não sei o que e tal, para que coloquem tabela periódica na prova, tá certo? Todo ano eu faço essa campanha aí, coloca a tabela periódica na prova, pelo amor de Deus, ela é muito importante, tá, tá, tá. E aí eu vejo muita gente me respondendo, principalmente no Twitter, né? Principalmente no Twitter, o pessoal me responde o seguinte: não precisa de tabela periódica, não, porque lá no Enem eles dão as massas. A tabela periódica não é só massa, tá certo? A tabela periódica não é só isso. Então, quando a pessoa me responde assim, eu entendo que a pessoa não sabe para que serve a tabela periódica, né? Então, eu entendo isso, a pessoa não sabe para que é a tabela periódica. Ela acha que tabela periódica é só para ver a massa dos elementos. Não é. Né? A tabela periódica dá um monte de informações importantes sobre os elementos. Tá? Então, vamos lá, né, falar dessas características da tabela periódica. Então, primeiro, então, nós temos aí a estrutura da tabela periódica. Né? A tabela periódica moderna ela é composta de 7 períodos, né, que são as linhas horizontais, tá? E 18 colunas, grupos ou famílias, que são as linhas verticais. Certo? Até alguns anos atrás, né, não era assim. Tá? Até alguns anos atrás não era assim. Eram 7 períodos, né? Eram 7 períodos, igual, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Essas duas linhas aqui de baixo não são períodos, tá? Esse verde clarinho aqui, ele está enfiado nessa posição aqui na tabela, tá? Então faz parte do sexto período. E esse azul clarinho aqui está enfiado nessa posição aqui, faz parte do sétimo período. Então são 7 períodos, tá? Antigamente também eram 7 períodos, mas eram 16 colunas. Eram 16 colunas, numeradas em colunas A e colunas B. Aqui no Brasil ficou fácil para nós, né? Porque é A de alta, B de baixa, né? Então, esse aqui é a primeira coluna alta, né? 1A, 2A, aí vem a terceira coluna alta, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, né? Então, a gente tinha 8 colunas altas, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E 8 colunas baixas, tá? Aí seguia a numeração, 1, 2, né? 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aí a 8B juntava essas três aqui, ó. Juntava a coluna do ferro, do cobalto e do níquel. Tá? Juntava essas três aqui, era a coluna 8B. Aí começava de novo 1B, 2B, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Hoje não, hoje numera tudo direto de 1 até 18. Tá? Numera tudo direto de 1 até 18. Então eram 16 colunas, 16 grupos, 16 famílias, agora viraram 18, porque aquela que era formada de ferro, cobalto e níquel, aquela tríade, né, 3 colunas, foi separada em 3 colunas separadas. Tá? Não melhorou nada, viu? Não melhorou nada, não foi vantagem nenhuma isso aí, tá certo? O pessoal olha assim, vai ser legal, agora é 1 até 18, eu não tenho que decorar mais esse negócio de 1A, 2A, 3A, 4A, 5A. Gente, mas isso era a melhor parte da tabela periódica. Tanto que a gente usa até hoje. Tá? Tanto que em aula a gente usa até hoje. E eu vou usar. Tá certo? Em aula a gente usa até hoje, porque nos dá muita informação.
Tá? Calma que a gente vai chegar lá, vocês vão entender por quê. Então, 7 períodos, 18 colunas, grupos ou famílias. Característica dos períodos. Característica dos períodos. Os elementos de um mesmo período da tabela periódica, por exemplo, você pega o sódio que está aqui, né, e o cloro que está lá do outro lado, tá? Mas estão no terceiro período. Tá? Estão no terceiro período. Ah, Ramon, não estou conseguindo ver as letrinhas direito. Não preocupa, não, a gente tem uma maior aqui, ó, né? Sódio, terceiro período, cloro, terceiro período. Certo? Então, elementos que estão no mesmo período. Qual que é a característica deles? Por que, que eles estão no mesmo período? Ah, coincidência? Não. Eles estão no mesmo período porque eles têm o mesmo número de níveis de energia ocupados com elétrons. O mesmo número de níveis de energia com elétrons. E adivinha, eles não estão no terceiro período? 3 níveis de energia com elétrons. 3 níveis de energia. Tá? Então, gente, nós acabamos de estudar distribuição eletrônica, né? Um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Acabamos de estudar distribuição eletrônica. E hoje, agora, você fica sabendo, né? Que se o cara perguntar para você assim, quantos níveis de energia o chumbo tem com elétrons, né? Quantos níveis de energia o chumbo tem com elétrons? Basta você saber que o chumbo, olha aqui, ó, o chumbo se encontra no sexto período, primeiro, cuidado, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Basta você saber que o chumbo está no sexto período, que você sabe que ele tem 6 níveis de energia ocupados por elétron. Né? Então, quer dizer, você nem precisa fazer a distribuição eletrônica para saber o número de níveis de energia que o chumbo tem ocupados por elétron, certo? E o pessoal acha que tabela periódica é só para ver massa dos elementos, pelo amor de Deus. Né? Bom, então, elementos do mesmo período têm o mesmo número de níveis de energia e o elemento da mesma coluna. Tá? E elementos que estão na mesma coluna, grupo ou família. Por exemplo, você pega lá o sódio, né? E o césio aqui embaixo. Você tem o césio aqui, o sódio ali em cima. Mesma coluna, mesma família. Né? Os elementos da mesma coluna, eles têm a mesma configuração eletrônica no último nível. A mesma configuração eletrônica no último nível. Então, o nível de valência, lembra do nível de valência? O último nível, vai ter a mesma configuração eletrônica nos elementos que estão na mesma coluna. E isso é que dá as propriedades químicas semelhantes. Né? Isso é que dá as propriedades químicas semelhantes. Tá? Então, elementos da mesma coluna, eles têm a mesma estrutura do último nível, mesmo número de elétrons, a mesma valência e, consequentemente, propriedades químicas semelhantes. Tá? Uma valência, tendência de ganhar ou perder elétrons. Ramon, não entendi. Fácil demais. Olha aqui que moleza. Olha aqui que moleza. Tá? Você vai precisar de usar a numeração antiga das colunas. Tá? Beleza? Você vai ter que usar ela. É ela que resolve. A nova não resolve nada. Tá? Não presta para nada a nova. Tá? 1A, 2A. Né? Coluna 1A, coluna 2A. Pula lá na frente. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Tá? Então, esses elementos das colunas altas, eles são os mais importantes para nós. São os que mais aparecem em prova. Ramon, mas elementos de coluna baixa não aparecem. Não, aparece, tá? Mas os das colunas altas aparecem muito mais. Tá? Umas 3, 4 vezes mais. Tá certo? Eles aparecem. E aí você olha simplesmente o seguinte, olha aqui, ó. 1A, 1 elétron no último nível. 2A, 2 elétrons no último nível. 3A, 3 elétrons no último nível. 4 elétrons no último nível. 5 elétrons no último nível. 6 elétrons no último nível. 7 elétrons no último nível. 8 elétrons no último nível, com exceção do hélio, né, que só tem 2 elétrons. Tá? Só tem 2 elétrons. Mas a lógica, então, é essa.
E aí eu te falo, olha bem, vamos lembrar da aula passada. Valência, valência. O elemento da coluna 1A tem um elétron no último nível. Né? Um elétron no último nível. A tendência dele é ficar com 8 no último nível. Para isso, ele pode ganhar ou pode perder elétron. Ele tem 1. Então, ele ficar com 8. Ou ele perde esse 1, ou ele ganha 7. Né? Ou perde 1, ou ganha 7. Estão lembrados? Então, você vai optar sempre pelo menor número. Então, perde 1. Então, os elementos da coluna 1A da tabela periódica tem um elétron no último nível, perde esse 1 elétron, valência 1. Todos da coluna 1A têm valência 1. E na hora que perde elétron, se transforma em quê? Cátion mais. Né? Cátion mais. Agora, pega a coluna do oxigênio. Todos da coluna do oxigênio têm 6 elétrons no último nível. 6 elétrons no último nível. Então, o que vai acontecer? Ou ele ganha 2, para ficar com 8, ou ele perde esses 6. Então, o mais fácil é ganhar 2, sempre o menor número. Então, os elementos da coluna 6A têm valência 2. Oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio, todos eles têm valência 2. Eles têm tendência de ganhar 2 elétrons, porque eles têm 6 elétrons no último nível. Tá? 6 elétrons no último nível, tendência de ganhar 2 elétrons, virar um ânion, né? De carga 2 menos. Né? Um ânion binegativo. Binegativo, 2 menos. Agora, 8A, 8 elétrons no último nível. Não tem tendência de ganhar nem de perder, ele já está estável. E aí eles não têm tendência de combinar com os outros. Eles não têm valência, eles não têm tendência de combinar com os outros. Então, por isso, são chamados de nobres, né? Gases nobres. Eles não se combinam, não reagem com outros elementos normalmente. Tá? Normalmente. Certo? Então, essa numeração antiga da tabela periódica, tá? É a que resolve seus problemas, certo? Para colunas altas. Tá? Para coluna baixa, não tem nada que resolve seu problema. Tá? A coluna baixa é na decoreba. Tá? Coluna baixa é na decoreba. Mas coluna alta, cara, é muito manjado. Tá? É muito manjado. Então, essa é a característica da tabela periódica moderna. Elementos do mesmo período. Né? Elementos do mesmo período. Tem o mesmo número de níveis ocupados por elétrons e elementos da mesma coluna terminam a distribuição eletrônica do mesmo jeito. Aliás, mostrar mais uma coisinha que eu vou mostrar logo na sequência aqui. Está vendo que aqui tem 2 colunas? Aqui tem 6. Aqui tem 10. Tá? Aqui tem 10. Está vendo? Então, isso não é à toa, não. Porque quem termina aqui, ó, quem está aqui, ó, termina em S1, S2. Coluna 1A termina em S1, 2A termina em S2. Aqui termina em P1, P2, P3, P4, P5, P6, com exceção do hélio, né? O hélio só tem 2 elétrons. E aqui é D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. E cá embaixo é F1 até F14. Tá? Então, não é à toa esse desenho da tabela periódica. Tá? Não é à toa. Certo? Não é à toa. Tá? Nós vamos fazer isso daqui a pouco, tá? Vai aparecer aí prontinho. Mas, por exemplo, se eu chego para você e pergunto o chumbo, né? Vamos perguntar do chumbo aqui. Como é que termina a distribuição eletrônica do chumbo? Como é que termina a distribuição eletrônica do chumbo? Aí isso é 82, né? Número atômico, 82. Aí você já vai pensando, nossa senhora, 1S2, 2S2, 2P6. Tem nada disso. Seus problemas se acabaram. Quando você tem a tabela periódica, tá? Você simplesmente vai fazer o seguinte: para elementos de coluna alta. Para elementos de coluna alta. Não tenta fazer isso de coluna baixa, não vai dar confusão. Tá? Para elementos de coluna alta, que é o que mais aparece. Tá? Ele está no 6º período, termina com 6. P1, P2. Termina com 6P2. Agora, antes de encher o 6P2, ele encheu o 6S2. Então, ele termina com 6S2, 6P2. Ele termina com 6S2,
6P2. Porque antes de encher o P, ele enche o S. O S tem que estar cheio. Quando você coloca elétron no P, o S já está cheio. Então, ele termina com 6S2, 6P2. 4 elétrons no último nível, por isso que ele está na coluna 4A, 4 elétrons no último nível. Perceberam? Entenderam? Vai aparecer isso aqui por escrito. Vai aparecer isso aqui por escrito, preocupa não. Mas entenderam a lógica? Que a tabela periódica tem tudo a ver com a distribuição eletrônica? Entenderam? Dá um toquezinho no chat aí, ou no áudio. Eu ia adiante. Beleza, beleza. Você não entendeu o que eu falei aqui no final? Tá, então repito para você, Renato. Olha aqui, ó. O chumbo, tá? Ele está no 6º período. Então, ele tem 6 níveis ocupados por elétron. 6 níveis, tá? 6. Agora, ele já encheu essas duas aqui, ó. Essas duas aqui são S. 6S1, 6S2. Ele já encheu os 6S. Tá? E agora ele está aqui, ó, 6P1, 6P2. Tá certo? Então, a distribuição eletrônica dele termina em 6S2, que ele já encheu aquilo ali, 6P2, P1, P2. Tá? Então, 6S2, 6P2. Depois você tenta, tiver com paciência, fazer a distribuição eletrônica de 82 elétrons, que você vai ver que vai terminar em 6S2, 6P2. Então, por isso, gente, que eu falo que tabela periódica é extremamente útil. Tá? Você não precisa ficar fazendo aquela gambiarra de distribuição eletrônica. Você bate o olho na tabela periódica, você sabe quantos níveis, quantos elétrons no último nível, você vai ganhar elétrons, você vai perder elétrons. Tudo isso nós vamos falar aqui, rever, recapitular dentro de tabela periódica. Tá? Então, é isso. Não é simplesmente para enfeitar, não. Tá certo? Por isso que eu sempre recomendo aos meus alunos. Sempre recomendo aos meus alunos. Gabriela deve lembrar disso. Tá? Tenta decorar a tabela periódica. Tenta decorar a tabela periódica até, pelo menos, o cálcio. Até, pelo menos, o cálcio. Tenta decorar a posição desses elementos. Tenta. Tá? A posição desses elementos. Faz uns macetes aí, tenta decorar. Tá certo? E use sua memória. Toda vez que precisar, antes de olhar na tabela periódica, force na sua memória se você sabe onde estão esses 20 elementos. Porque até o cálcio é tudo coluna alta. É tudo coluna alta. Essas regrinhas valem para todos eles. Tá? Então, tentem. Eu acho muito importante isso aí. Tá certo? Especialmente porque no Enem não vem a tabela periódica. E ela é ferramenta. Tá? Ela é ferramenta. Tá? Bom, classificação dos elementos. Existem várias maneiras de classificar os elementos. Tá? Vamos fazer uma abordagem por alto aqui, que não precisa nada mais que isso aqui, não. Elementos naturais e elementos artificiais. Tá? Os elementos de número atômico até 92, tá? Até 92, que é o urânio, tá? São naturais. Certo? Até o urânio, eles são naturais. Do número atômico 1 até o 92. Certo? Então, o número atômico está em cima. Tá? Aliás, é até bom marcar isso aqui para vocês, né? É bom marcar isso aqui para vocês não esquecerem. Na tabela periódica, normalmente, tá? Tabelas periódicas semelhantes à tabela oficial, tá? E tem as tabelas periódicas gambiarra, né? O número atômico em cima, certo? E a massa atômica embaixo, certo? A massa atômica embaixo. Lembrando a vocês, sempre vou lembrar isso para vocês, que massa atômica não é número de massa. Massa atômica é a média aritmética das massas dos isótopos. Né? Nós já falamos lá atrás. Tá? Por isso que ela é fracionária, 10,8, por exemplo. Tá? Então, número atômico em cima, massa atômica embaixo. Então, geralmente é assim. E se eles trocarem, Ramon? Mas você vai perceber, né? Que a massa atômica é sempre maior que o número atômico.
né, a massa é sempre maior que o número atômico, exceto no hidrogênio, onde os dois é um, se você trocar não tem problema. Né? No hidrogênio, se você trocar não tem problema. Mas nos outros, a massa atômica sempre é maior, normalmente está embaixo. Tá? Muito bem. Então, até urânio, né? 92, cadê o nosso urânio? Está aqui, ó, né? O urânio está aqui embaixo. Então, até ele, os elementos são naturais. Tá? A partir do urânio, os elementos são artificiais. E existem duas exceções. Tá? Existem duas exceções. O tecnécio e o promécio. Tá? Tecnécio de número atômico 43. Tecnécio de número atômico 43, cadê ele? Está aqui. E o promécio, número atômico 61. Tá? Está aqui. Esses dois são considerados artificiais. Tá? Considerados artificiais. Ah, mas por que você usou a palavra considerados? Eles são artificiais ou não são artificiais? Olha, hoje a gente não tem muita certeza, não. Tá? Então, a gente considera eles artificiais porque eles foram descobertos em processos artificiais. Tá? Eles foram descobertos como lixo em reatores nucleares. Aquele lixo radioativo lá, que quebra lá o urânio, o plutônio, né? Eles foram descobertos como lixo radioativo, tá? Em reatores nucleares. Então, eles foram descobertos em processos artificiais. Mas tem gente que acha que eles existem na natureza. Tá? Mas como eles foram descobertos artificialmente, a gente considera eles como artificiais. Até prova o contrário. Tá? Até que se demonstre claramente. Tal. Mas ninguém vai perguntar isso de prova, né, gente? Não tem sentido. Estado físico nas condições ambientes. Então, nós temos 11 gases e 2 líquidos nas condições ambientes. 25 graus e uma atmosfera. Tá? Nós temos 11 gases, que são esses que estão em amarelo clarinho aí. 11 gases. Deixa eu apagar esse chumbo aqui para não fazer confusão. 11 gases, hidrogênio, hélio, nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. 11 gases. E 2 líquidos. Bromo, tá? Que é um líquido vermelho, tá certo? É um vermelho meio amarronzado, tá certo? E o mercúrio, Hg80, o mercúrio, Hg80, tá? Que é um líquido prateado, parece prata derretida, né? Mercúrio, tá? Cuidado com essas informações, tá? Cuidado com isso. Eu sei que a maioria de vocês quer Enem, tá certo? Mas alguns vestibulares aí podem ir para esse lado. Se bobear, até o Enem pode ir para esse lado. Então, toma cuidado, tá? Bromo é vermelhado, tá? Mercúrio prateado. Aí você vai falar o seguinte, Ramon, mas esse elemento 118 aí, ele não é gás, não? Gás nobre, tá? Ele está na coluna dos gases nobres. Ele não é gás, não? Não se sabe. Tá? Não se sabe. Principalmente do 104 em diante, do 104 até o 118, a gente não sabe o estado físico. Ah, por que não? Porque esses elementos foram obtidos um átomo, 2 átomos, tá? 2 assim, um hoje, um daqui a 10 anos, certo? Em aceleradores de partículas. Tá? Então, com um átomo só, você não sabe o estado físico. Né? Você não sabe. Para você saber o estado físico de um elemento, você tem que saber a distância entre os átomos. Se está pertinho é sólido, se está mais distante é líquido, se está mais distante ainda é gasoso, entendeu? Você tem que saber a distância entre os átomos. Como esses elementos aí, do 104 até o 118, só descobriram né, um átomo por vez, e esse átomo deixa de existir, ele emite partícula alfa, ele emite partícula beta, ele deixa de existir logo, não demora nem um segundo, ele já transforma em outra coisa. Lembra lá da radioatividade, tá? Emite partícula alfa, vira outro elemento. Então, não dá para saber o estado físico dele. Tá? A gente considera como sólido. Mas é porque a gente não consegue descobrir com exatidão, a gente não sabe ainda o estado físico dele. Amanhã, se descobrir, então, é outra conversa. Tá?
Então, importante mesmo que são 11 gases, 11 sabidamente são gases, 2 são os únicos que são líquidos na temperatura e pressão ambiente. Tá? Ramon, oi. Eu tenho uma tabela periódica que fala que o frâncio é líquido, que fala que o galho é líquido. Não, não são, não. Na temperatura e pressão ambiente, não. O frâncio, se eu não estou enganado, ele passa para o estado líquido a 27 graus. 27 graus. O galho, se eu não estou enganado, 31 graus. Ou seja, se você pegar um punhado deles na mão, eles passam para o estado líquido, eles derretem. Eles derretem na sua mão. Tá? Porque a sua temperatura é 37 graus, a sua temperatura é 37, tá? Então, a 27 o frâncio derrete, tá? E a 31 o galho derrete. Então, mas a 25 não. A 25 são sólidos. Tá? Inclusive, gente, o galho, por causa disso, tá? O galho, esse cara aqui, ó. O nome dele é engraçado, né? Galho. Parece galho de árvore, né? Galho de árvore, né? Galio, tá vendo? Mas o pessoal faz sempre piadinha, né? Porque o índio, né? 49 é o índio, né? Está embaixo do galho. Ou o índio está com galhos na cabeça, né? Então o pessoal sempre faz piadinha com isso aí. O galho, ele é usado em mágica, tá certo? Em mágica. O que eles fazem com o galho em mágica? Eles fazem aquele truque da colher, do garfo, tá? Do garfo. Então, o mágico pega um garfo de metal, pega assim, ó, aqui, ó, pega assim, ó, o garfo de metal, tá vendo? Pega assim, encostando pouco nele, tá? E mostra para você que tira da caixinha, né? Tira da caixinha, mostra para você, ó, é um garfo, bate assim, ó, plim, 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 faz barulho de metal, tá certo? Aí ele muda a coisa, segura aqui assim, ó, ele segura assim com mais dedos, tá? E onde ele segura, então, esquenta. Só que o garfo é de galho. O garfo é de galho. Então, onde ele segura aqui, esquenta, derrete. Aí o garfo entorta, né? Aí o garfo entorta. Tá certo? Então, essa é a mágica manjada. Tá certo? Super manjada essa mágica aí. Né? O pessoal cai nela aí até hoje. Certo? O mágico que entortou o garfo, entortou a colher. Né? Então, aquilo ali, aquela caixinha é gelada. Tá certo? Aquela caixinha gelada, tá? Aquela caixinha gelada. Então, tira ela de dentro, ele está sólido. Segurou ali no meio bastante tempo, está conversando com você e ele vai entortando. Pois é, Renato, avacalhar a mágica dos caras, né? Mr. M, né? Avacalhar a mágica dos caras. Mas essa é manjadíssima, inclusive já caiu em prova de vestibular e tudo mais, tá? Então, eu tinha que contar isso aí, tá? Bom, então, estado físico é isso, comportamento químico. Olha, nós temos uma série de elementos químicos que são chamados de semimetais ou metalóides. Tá? Semimetais ou metalóides. Os semimetais ou metalóides, tá? Eles apresentam características próprias, tá? De condutibilidade elétrica. Tá? Condutibilidade elétrica. Tá? Só que condutibilidade elétrica, gente, não é química. Condutibilidade elétrica é física. É um problema da física. Tá? Então, os semimetais, né, a grande característica deles é essa. Eles têm uma condutibilidade elétrica diferente. E, por isso, eles têm grande aplicação em tecnologia. Né? Então, circuitos, aí, transistores, né, e tal, e tudo mais, diodos, não sei o quê, placas de computador. Então, o silício, o germânio, o antimônio, são muito usados para essas coisas, tá? Por causa dessa propriedade física deles. Então, não é uma coisa química. Então, se não é uma coisa química,
que acontece? Hoje em dia, na química, a gente não fala de semimetais ou metalóides. Tá? A gente não fala de semimetais e metalóides. Na química. Tá? Mas é importante você saber onde é que eles estão na tabela periódica. Então, aqui, ó, é o polônio, olha os semimetais aqui. Ó. Polônio, telúrio, antimônio, arsênio, germânio, silício e boro. São esses aqui. Semimetais ou metalóides. Tá? São esses aqui. Certo? São esses aqui. Tá? Portanto, você saber a localização deles. Tem até um macetezinho, né? Usando aí o símbolo deles, né? Pote sem asseio gera sempre bactéria. Usando os símbolos ou as primeiras letras, né? Pote está fácil, né? Polônio telúrio. Pote sem asseio gera sempre bactéria. Então, você acha aí os semimetais. Então, para que é importante você saber os semimetais? Né? Qual é a importância de saber os semimetais? Bom, a importância de você saber os semimetais é porque é a partir deles que você define o que são metais e o que são ametais ou não metais. Tá? Então, os metais, tá? Eles estão à esquerda na tabela periódica, eles estão à esquerda na tabela periódica, os metais estão aqui do lado esquerdo, como ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, alumínio. Está vendo? O alumínio está à esquerda. Tá? Sódio, potássio, cálcio, rubídio, tudo isso é metal. Tá? Titânio, tá? Platina, ouro, prata, mercúrio, metal líquido. Então, os metais estão à esquerda dos semimetais. E os que estão aqui à direita são os ametais ou não metais, né? Os ametais ou não metais. Estão aqui à direita. Exceto o hidrogênio. O hidrogênio não é considerado metal. O hidrogênio é um gás, né? O hidrogênio é um gás. Por isso que em algumas tabelas periódicas, em vez de colocar o hidrogênio aqui, ó, eles colocam o hidrogênio aqui no meio. Eles colocam o hidrogênio aqui no meio. É comum ver tabela periódica com hidrogênio ali no meio. Tá? É comum, certo? Então, os semimetais separam metais à esquerda, ametais à direita. Tá certo? Ah, mas eu sempre troco isso. Ô, bicho, não pode. Então, você não sabe símbolos de elemento nenhum. Né? Porque ferro, níquel, cobre, zinco, alumínio, prata, ouro, platina, né? Chumbo, estanho. Você não sabe que são metais? Né? Lado esquerdo da tabela periódica. E nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, enxofre, bromo, iodo. Você acha que são metais? Não são. Os gases nobres são metais? Não são. Tá? Então, não pode errar um trem desse, mas nem a porrete. Tá? Bom, como na tabela periódica moderna, então, o pessoal não costuma marcar os semimetais, tá? Eles não costumam marcar os semimetais, então o pessoal faz assim, ó, tá? Faz uma linha aqui, ó, certo? Faz uma linha aqui, desce aqui, aqui, desce aqui, aqui, desce aqui, aqui. Então, essa linha é que seria a separação de metais e ametais. Então, para cá estariam os ametais, para cá estariam os metais. Tá? Seria essa linha aqui que seria a separação. Tá? Em vez de ser os semimetais, porque hoje as tabelas nem mostram mais semimetais. Tá certo? Mas, de qualquer maneira, guarde metais do lado esquerdo, metais do lado direito da tabela periódica. Tá? Conforme a distribuição eletrônica. Agora que vem o bom. Tá? Elementos normais, típicos ou representativos. Elementos normais, típicos ou representativos. Terminam a distribuição eletrônica em S ou P.
S ou P. Então, são os localizados nas colunas altas da tabela periódica. Tá? Então, aqui, ó, olha essa tabela periódica aqui. Ó. Olha essa aqui. Apareceu aí para vocês? Normais, típicos ou representativos. Termina em S ou em P. Então, são esses aqui, ó. São esses aqui. Termina em S1, S2. Pula cá para frente. P1, P2, P3, P4, P5, P6, com exceção do hélio, que só tem 2 elétrons, então ele é S2. Tá? Ele é S2. Ah, mas o hélio, então, deveria estar aqui, deveria. Tá? Mas como ele é gás nobre, ele não tem valência, então eles colocam junto com os outros. Certo? Então, esses elementos que terminam em S ou terminam em P, colunas altas, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, são os elementos normais, típicos ou representativos. Normais, típicos ou representativos. Tá? Beleza? Agora, os gases nobres terminam a distribuição eletrônica em S2, que é o hélio, ou em P6, que é o neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Agora, os gases nobres são normais, típicos e representativos, né, gente? Os gases nobres estão dentro dos normais, típicos ou representativos. É porque essa coluna recebe esse nome especial. Né? Importantíssimo, todo mundo sabe, né? São os gases nobres. Então, eles têm um tratamento especial, nobreza, né? Nobreza tem um tratamento especial. Tá? Agora, não é só essa coluna que tem nome, não. Outras 4 colunas aí, ó, tem nome. Cuidado com elas, tá? Coluna 1A, coluna dos metais alcalinos. Coluna 2A, metais alcalinos terrosos. Né? Coluna 6A, calcogênios. Coluna do oxigênio, tá? Aqui está o oxigênio. E a coluna 7A, coluna dos halogênios. Aqui está o flúor e o cloro. Certo? Então, metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres. Essas colunas têm nome próprio. Tá? Cuidado. Certo? Cuidado. Sempre a pessoa fala, um metal alcalino, um halogênio. Tá? Sempre falam disso aí. Elementos de transição. Termina a distribuição eletrônica em D. Tá? Termina em D. Estão localizados nas colunas baixas da tabela periódica. Tá? Termina em D. Então, aqui, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Gente, presta atenção. Tem uma mentirinha aqui. Tem uma mentirinha aqui, mas vocês vão entender. Lembra quando eu falei de distribuição eletrônica, que tinha uns casos especiais para quem termina em D4, que tem que encher para ficar estável, aí passa um elétron para cá e vira D5? Então, na verdade, o elemento que está aqui, que é o cromo, ele não termina em D4. Um elétron de 4s2 passa para ele, lembra disso, da aula passada? Um elétron de 4s2 pula para lá, tem que estudar as aulas anteriores, gente. Tem que estudar as aulas anteriores, lá no Enem vai cair tudo, hein? Um elétron de 4s2 passa para lá, vira 4s1, 3d5. Tá? E a mesma coisa acontece aqui com o cobre, que não é D9. Na verdade, passa um elétron para lá e vira D10. 4s1, 3d10. Tá? Mas, assim, numa abordagem genérica, né? Numa abordagem geral, seria de D1 até D10. Tá certo? Seria de D1 até D10. Tá? E os elementos de transição interna, aí você vai encontrar com o nome de terra rara, lantanídeo, actinídeo. Tá? Você vai encontrar com esses nomes aí também. Tem distribuição eletrônica terminada em F. E tem propriedades semelhantes ao lantânio e ao actínio, por isso o nome lantanídeo e actinídeo. Estão representados abaixo da tabela periódica. Tá? Então, está aqui. Ó. Então, aqui, ó, tem um buraco aqui, está vendo? Tem um buraco aqui. O primeiro elemento que entra nesse buraco está aqui, ó, é o F1. Tá? Termina em F1. Aí vai F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 até F14. E o último, né, que seria que tampa, né,
estaria mesmo nesse lugar aqui é o D1, né? Que é desse lugar aqui. Né? Mas essa turminha toda aqui, eles têm a mesma propriedade. Esses aqui todos têm a mesma propriedade, tá? Do lantânio, tá? E do actínio, tá certo? Do lantânio, tá certo? O lantânio é o primeiro da lista, tá? Todos têm a mesma propriedade do lantânio, todos têm a mesma propriedade do actínio. Lantânio, actínio. Então, às vezes, vem lantânio e actínio, vem aqui embaixo. Às vezes, o lutécio e o laurêncio, esses dois aqui, ó, lutécio e laurêncio, eles vêm aqui, tá? Mas não muda muito, não. Isso não atrapalha, não. Esses elementos a gente usa muito pouco. Elementos de transição interna, terras raras, lantanídeos e actinídeos. Esses que estão debaixo da tabela periódica terminam em F. Quase não fala deles também. Tá? O único portantão aí no meio, né, é o urânio mesmo, né? É o urânio mesmo, é o cara aí, né, o actinídeo aí, terminado em F e tal, importante. Né? Então, agora, quando você olhar para a tabela periódica, tá? Quando você olhar para a tabela periódica, enxergue isso aqui. S1, S2, um elétron disponível, dois elétrons disponíveis. P1, quer dizer, na verdade, o quê? S2, P1, né? S2, P1. S2, P2. Então, P1, P2, P3, P4, P5, P6, tem que somar o S2 lá de trás, né? Então, S2 mais P1, 3 elétrons disponíveis, 3A. S2 mais P2, 4 elétrons disponíveis, 4A. S2 mais P3, você tem que somar o S2, que o S vem antes do P, né, gente? Na distribuição eletrônica. Sempre. Se você encher o P, você já encheu o S. E não tenta fazer essas coisas de distribuição eletrônica com elementos de transição interna, tá? Não tenta não, que vai dar bagunça. A melhor coisa que você tem é fazer distribuição eletrônica mesmo, tá? Então, use essas regrinhas para colunas altas, tá? Para colunas altas. Então, quem estava na dúvida aqui, Renato, tá? Então, Renato, sobre localização de elementos, tá? Que você teve a dúvida lá atrás, né? Olha aqui, ó, negócio como é que é. Facinho. Aqui está escrito, tá facinho. Período, número de níveis. Período, número de níveis. O número da coluna alta, a numeração antiga, tá? Numeração antiga, né? Fornece o número de elétrons do último nível. Então, vamos ver, o magnésio. O cara chega para você, o magnésio. Aí a gente falou o seguinte, o magnésio está no terceiro período, coluna 2A. Realmente, está ele aqui. Olha o magnésio aí. Terceiro período, 1, 2, 3, coluna 2A. Então, só de eu ver isso aí, eu sei que se ele está no terceiro período, ele tem 3 níveis ocupados por elétron. Então, daí vem esse 3 aqui. Ó. 3 níveis ocupados por elétron, porque ele está no terceiro período. Tá? Coluna 2A, 2 elétrons no último nível. S1, S2. Então, ele termina a distribuição eletrônica dele em 3S2. Ele termina em 3S2. Se você quiser tirar a prova, isso aí é fácil. São 12 elétrons, só é fácil. Então, se eu te dou a localização, você sabe a distribuição eletrônica. Coluna alta. Tá? Agora, se eu te dou a distribuição eletrônica, você sabe a localização. Né? Então, aqui, ó, um elemento termina a distribuição eletrônica em 4s2, 4p3. Se ele termina em 4s2, 4p3, ele está no quarto período. Ele está no quarto período. Ele tem 4 níveis ocupados por elétrons. Ele está no quarto período. Tá? Então, está no quarto período. 2 mais 3, 5. 5 elétrons no último nível. Coluna 5A. Então, você vai lá na coluna 5A, toma cuidado que o primeiro período é aqui, primeiro, segundo, terceiro, quarto, e estamos falando do arsênio. Estamos falando do arsênio. Tá? Quarto período, coluna 5A. Tá? Então, com a tabela periódica em mãos, cara, é muita ferramenta. É muita ferramenta.
E olha que nós nem entramos ainda nas propriedades dos elementos. Nós só estamos falando de valência, entendeu? Só coisas assim, né, mais diretamente ligadas à distribuição eletrônica. Beleza? Está claro? Não tente fazer isso com elementos de coluna baixa. Ah, mas dá para fazer? Dá. Mas não vale a pena eu gastar o tempo aqui para explicar para vocês. Não vale. Tá? Aí depois você pode olhar, pensar, meditar. Aí você vai ver. Você faz a distribuição eletrônica do ferro, por exemplo, 26. Aí você analisa, você vai ver o que está acontecendo. Você pode até tirar umas regrinhas. Mas use mais para coluna alta. Tá? Se você souber usar para coluna alta, pô, maravilha. Tá? Maravilha. Muito bem. Então, agora a gente entra, né, na parte mais cobrada em prova, né, a parte mais cobrada em prova, que é o estudo das propriedades dos elementos. Tá? As propriedades aperiódicas e propriedades periódicas. Tá? Bom, é claro que o mais importante são as propriedades periódicas. Tá? Daí vem o nome, tabela periódica. Né? Mas existem propriedades que são aperiódicas e propriedades que são periódicas. Tá? Então, o que é isso? O que é isso? Se você pegar os elementos químicos e colocar na ordem crescente de número atômico, na ordem crescente de número atômico, então lá, hidrogênio número 1, hélio número 2, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, neônio, sódio, magnésio, alumínio, né, silício, fósforo, enxofre, cloro, argônio, vai por aí afora. Se você colocar na ordem crescente de número atômico, o que você vai ver? O que você vai ver? Você vai ver que as propriedades, algumas propriedades desses elementos, vão sempre aumentando ou vão sempre diminuindo, tá? Vão sempre aumentando ou sempre diminuindo, e tem algumas que aumentam, diminuem, aumentam, diminuem, aumentam, diminuem, periodicamente. Essas que aumentam e diminuem periodicamente, a gente chama de propriedade periódica. Isso a gente chama de propriedade periódica. Propriedades que aumentam e diminuem periodicamente. Um exemplo é a valência, nós vamos ver daqui a pouco. A valência dos elementos, você vai pôr em ordem crescente de número atômico. Você põe a fileira lá em ordem crescente de número atômico. Você vê que a valência sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, periodicamente. Agora, tem propriedade que não faz isso. Ou só sobe, ou só desce. Às vezes dá até uma variadinha ali no meio, entendeu? Um dá uma descidinha, o outro dá uma subidinha, certo? Mas a tendência é essa, ou é só subir, ou é só subir, ou é só descer. Tá? Então, tem algumas propriedades que não variam periodicamente. Então, a gente chama de propriedade aperiódica. Tá? As duas mais famosas são a massa atômica. Então, se você pegar o número atômico, colocar aqui no eixo X, e colocar a massa atômica no eixo Y, você vai vendo que vai aumentando o número atômico, vai aumentando a massa atômica. Olha lá, número atômico 1, 2, 3, 4. Massa atômica 1, 4, 6,9, 9, 10,8, 12, 14, 16, 19. Está vendo? Quer dizer, o número atômico vai aumentando, a massa atômica vai aumentando. Tá? Tem uma propriedade que diminui. Tá? Tem uma interessante que diminui. Tá? Uma propriedade física interessante que diminui, que é o calor específico. Calor específico é na hora da física. Você estuda calor específico quando você estuda termologia, né? Aquele negócio, o calor específico da água, 1 caloria por grau Celsius, né? Tal. O calor específico diminui com o aumento do número atômico. Tá? É propriedade aperiódica. Propriedade aperiódica. Então, aqui nós temos a massa atômica, né? Esse gráfico foi feito para a massa atômica. Massa atômica aumenta, à medida que se aumenta o número atômico, ela vai aumentando.
e o calor específico diminui à medida que se aumenta o número atômico. São as duas mais famosas propriedades aperiódicas. Tem outras também. Né? Carga nuclear. Carga nuclear. Ué, número atômico vai aumentando, carga nuclear vai aumentando igualzinho. Né? Número atômico 1, carga nuclear mais 1. Número atômico 2, carga nuclear mais 2. Número atômico 3, carga nuclear mais 3. Né? Carga nuclear é um outro exemplo, que aumenta, né, com o número atômico. Tá? Então, essas propriedades aperiódicas não nos interessam muito, não. Tá? Essas aperiódicas não precisa esquentar a cabeça com elas, não. Mas as propriedades periódicas precisam. Certo? Periódicas precisam. Tá? As propriedades periódicas são as seguintes. Tá? Valência, raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, energia de ionização, afinidade eletrônica. Essas aí estão diretamente relacionadas, tá, com a distribuição eletrônica. Essas aqui, essas 6, estão diretamente relacionadas com a distribuição eletrônica. Tá? Então, a gente consegue entender essas 6 aqui a partir que a gente faça a distribuição eletrônica. Tá? Vocês já sabem que pela tabela periódica a distribuição eletrônica fica fácil, né? Então, nós vamos usar e abusar. Tá? Então, essas 6 aí estão ligadas ao conceito de distribuição eletrônica. Agora, tem outras 3, tá? Que a gente chama de propriedades macroscópicas. Propriedades macroscópicas. Então, não tem nada a ver com a distribuição eletrônica. Propriedade do material, tá certo? Do material em si, tá certo? Uma massa daquele material, etc. Tá? Então, são volume atômico, densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Volume atômico, densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição. Tá? Essas aí não dependem de distribuição eletrônica. São outras, a disposição dos átomos do material, o espaço que existe entre eles, união entre eles. Então, não tem nada a ver com distribuição eletrônica. Tá? Mas as 6 primeiras têm a ver. A ideia de tabela periódica, tá, surgiu com esse barbudão aqui, ó, tá? Dmitry Mendeleev, tá? Russo, certo? Em 1869. 1869. Você lembrar, tá? Estamos falando aí de modelo atômico de Dalton. Modelo atômico de Dalton. O modelo atômico de Thomson, aquele do pudim de ameixa, é 1897. Então, esse cara aí está na época do modelo atômico de Dalton. E Dalton trabalhou, um dos conceitos que Dalton trabalhou foi o conceito de massa atômica, que é o que se conhecia na época. Na época não se conhecia número atômico. Número atômico era um de prótons, não sabia nem que tinha elétron. Né? Elétron descoberto em 1897. Tá? Então, o Mendeleev colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica. Ele colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica. Certo? E aí percebeu que na hora que ele colocava os elementos em ordem crescente de massa atômica, que é mais ou menos a ordem crescente de número atômico, tem algumas pequenas exceções, tá? Se você olhar, por exemplo, aqui na tabela inteira, você vai ver que tem umas pequenas exceções. Por exemplo, cloro 35,5, argônio 39,9, potássio 39,1. Está vendo? Diminuiu.
Tá? Diminuiu. Cobalto, 58,9, níquel, 58,7, diminuiu. Mas são pouquíssimas exceções. Mas deu efeito. Então, o Mendeleev ele colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica e viu que as propriedades repetiam de tempos em tempos. Propriedades repetiam de tempos em tempos. Subia e descia, subia e descia, subia e descia. Tá? Então, ele propôs a primeira tabela periódica. Primeira tabela periódica. Aí, ó. Tabela periódica de Dmitry Mendeleev. Tá? Está escrito em russo aqui, ó. Sem nada de russo. Tá? Tabela dos elementos químicos. Deve ser, né? Isso aqui está com cara de químicos, isso aqui está com cara de elementos, isso aqui está com cara de tabela. Tabela dos elementos químicos. Né? Organizada pelas massas atômicas. Tá? Então, ele montou a primeira tabela periódica aí. Olha que doida a tabela periódica ali. Em vez dela ser assim, ó, em vez dela ser assim, né? Nessa disposição que você está acostumado, né? Ela é assim, ó. Ela é torta. Tá? Então, olha aqui, ó. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Isso é a coluna 1 da tabela periódica. Isso é a coluna 1 da tabela periódica. Tá? Olha aqui, eu tenho a coluna 7, ó, flúor, cloro, bromo e iodo. A coluna do oxigênio, oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. A coluna do nitrogênio. A coluna, e é essa mesmo, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio, bismuto. Coluna do carbono, carbono de silício, boro, alumínio. Eu tenho as colunas aqui. Só que, em vez de elas estar em pé, como estão hoje, elas estão deitadas. Né? Ele fez a representação de outro jeito. Tá? Então, na hora que ele colocou os elementos em ordem crescente de massa atômica, ele viu que todo mundo que estava, por exemplo, nessa linha aqui, né, tinha propriedades semelhantes. Todo mundo que estava nessa linha aqui tinha propriedades semelhantes. Tá? Então, ele foi o primeiro cara a perceber isso em 1869. E o mais interessante, tá, é que na hora que ele montou o negócio, ele viu que tinha umas lacunas. Ele viu que tinha umas lacunas. Então, por exemplo, ó, tinha o carbono, massa 2. Silício, massa 28. O estanho, massa 118. E faltava alguém aqui, ó. Faltava alguém. Ele percebeu que tinha um elemento que ocuparia esse lugar, mas que eles não conheciam ainda. Na época do Mendeleev, eles conheciam só 63 elementos. 63 elementos, quase metade, pouco mais da metade, que a gente conhece hoje, 118. Eles conheciam 63. Tá? E ele sacou, falou assim, opa, está faltando um carinha ali. E esse carinha, quando descobrirem ele, a massa atômica dele vai ser perto de 70. A massa atômica dele vai ser perto de 70. Então, entre o silício e o estanho, tá? Massa 70. Olha lá para você ver. Ó. Entre o silício e o estanho, foi descoberto o germânio. Massa 72,5. 72,5. Então, ele foi previsto pelo Mendeleev. Olha que doideira. Isso quer entender, hein? Inventar uma tabela e entender uma tabela, hein? 1869, hein? Tá? A barbuda aí sabia, tá? O russo aí sabia, certo? Quer ver mais, ó? Ver se nós temos mais um caso aqui. Tem uns aqui que não dá para... Não, o principal é esse. Né? Tem aqui, ó. Abaixo do alumínio. Abaixo do alumínio. Ele previu a existência do elemento massa 68. Abaixo do alumínio, tá? E previu a existência do elemento de massa 68. Então, abaixo do alumínio, foi descoberto o galho, massa 69,5. Massa 69,5. Né? O Mendeleev é fera. Tá? Então, o Mendeleev criou uma tabela periódica baseada em massas atômicas. Baseada em massas atômicas. Deixa eu escrever isso aqui. Baseado na ordem
crescente das massas atômicas. Tá? Ordem crescente das massas atômicas. 1, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 27, 28, 31, tá vendo? A ordem crescente está assim. A ordem crescente está assim. Descendo, 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 descendo. Tá? Defesa baseada nisso aí. Aí esse outro sujeito, Moseley, em 1913, quando os prótons já eram conhecidos, né? 1913, nós já estamos falando de modelo atômico de Bohr, né? Então já tinha passado pelo modelo de Rutherford e tudo. O número atômico já era conhecido. O Moseley faz a mesma coisa que o Mendeleev fez, só que coloca os elementos em ordem crescente de número atômico. Em ordem crescente de número atômico. E aí ele monta a tabela moderna. Em ordem crescente de número atômico. E alguns defeitinhos que deu na tabela de Mendeleev não aparecem na dele. E aí ele levou a fama, né? Lei de Moseley. Né? Quando colocamos elementos em ordem crescente de número atômico, Z, suas propriedades repetem-se periodicamente. Então, daí veio o nome tabela periódica, lei periódica. Na verdade, é aquele negócio, né? O Mendeleev carregou o piano, o Mendeleev inventou o piano, carregou o piano escada acima, colocou o piano no chão, testou o piano. Tá? Aí o Moseley foi lá, tocou um parabéns para você e ficou com a fama. Né? Foi lá, tocou um parabéns para você e ficou com a fama. Né? Porque ele se baseou em tudo que o Mendeleev tinha feito. Tá? Mas tá bom, vamos tirar o mérito do cara também. Né? Mas é meio sacanagem com o Mendeleev, né? Eu acho. É por isso que eu faço questão de comentar do Mendeleev aí nas aulas. Tá? Tem que homenagear os caras, pô. Né? Homenagear os caras. O cara que inventou e carregou o piano. Né? Tocar o piano só é fácil. Inventar e carregar esse cara acima que é o problema. Então, vamos às 9 propriedades periódicas. Tá? Vamos àquelas 9 propriedades periódicas nessa sequência. Tá? Respira fundo. Tá? Respira fundo. Também não precisa respirar tão fundo, não, que hoje não vai dar tempo de falar as 9 mesmo. Né? Então, vai dar um refresco para vocês aí. Valência. Valência. Valência, lembrando a vocês, poder de combinação do átomo. Tá? Vamos analisar a valência só para a coluna alta. Só para a coluna alta. Tá? Então, a antiga coluna 1A. Está lá o lítio. 2A, berílio. 3A, boro. 4A, carbono. 5A, nitrogênio. Tá? Número da coluna alta te dá o número de elétrons no último nível. É só fazer a distribuição eletrônica se quiser. 1A, 1 elétron no último nível, 2A, 2, 3A, 3, 4A, 4, 5A, 5, 6A, 6, 7A, 7, 8A, 8. Agora aquele raciocínio de valência que nós fizemos nas aulas passadas. Regra do octeto. Regra do octeto. Valência é o número de elétrons que o átomo perde ou ganha para ficar com 8 elétrons no último nível. Tá? Lembrar aqui? Regra do octeto. Lembrar, né? Valência é o número de elétrons que o átomo perde ou ganha para ficar estável, né? Com 8 elétrons no último nível, também conhecido por causa disso, como nível de valência. Né? Nível de valência. Tá? Então, isso é a regra do octeto. Certo? Lítio, 1 elétron no último nível. Ou ele perde 1, ou ele ganha 7. Então, mais fácil perder 1. Valência 1. Berílio, coluna 2A. 2 elétrons no último nível. Ou ele perde 2, ou ele ganha 6.
mais fácil perder 2, valência 2. Boro, 3 elétrons no último nível. Ou ele perde os 3, ou ele ganha 5. Mais fácil perder 3, valência 3. Carbono, 4 elétrons no último nível. Ou perde 4, ou ganha 4, tanto faz, valência 4. Então, cuidado. Nitrogênio, 5A, 5 elétrons no último nível. Ou perde o 5, ou perde o 5, ou ganha 3. Mais fácil ganhar 3, valência 3. 6A, 6 elétrons no último nível, oxigênio. Ou perde o 6, ou ganha 2. É sempre o menor número. Mais fácil ganhar 2, valência 2. 7A, flúor, 7 elétrons no último nível. Mais fácil ganhar 1 do que perder 7, né? Valência 1. E 8A, 8 elétrons no último nível, não perde nem ganha. Então, olha só, a valência começou no 1, faz o gráfico, né? Faz o gráfico. A valência começou em 1, subiu para 2, subiu para 3, subiu para 4. Depois ela desceu para 3, para 2, para 1, para 0. Aí, na hora que você pegar o período de baixo, onde está o sódio, aí voltou lá na coluna 1A. 1, 2A, 2, 3A, 3, 4A, 4. Aí 5A, 3, 6A, 2, 7A, 1, 8A, 0. Então, vai subindo e descendo periodicamente. Vai subindo e descendo periodicamente. Tá? Se você colocar em ordem crescente de número atômico, a valência começa lá no 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4. 3, 2, 1, 0. E vai. Tá certo? E vai para aí afora. Tá? Então, propriedade periódica aí, manjadíssimo, na cara, perfeito. Tá? Perfeito. É a primeira delas. Tá? Aí, esse pessoal costuma colocar em prova esses quadradinhos, né? Isso aqui é a tabela periódica, esquematicamente. Como é que a valência cresce na tabela periódica? Tá? Como é que a valência cresce na tabela periódica? Então, nas colunas, não varia. Nas colunas, não varia. Porque, olha aqui, ó, todo mundo que está na coluna 1A, todo mundo que está na coluna 1A é um elétron no último nível, certo? Todo mundo que está na coluna 1A é um elétron no último nível, tá certo? Vai perder esse elétron, valência 1, tá certo? Beleza? Então, na coluna, a valência não varia. Tá? Por isso que não tem setinha na vertical aí, ó. Porque não cresce nem para cima nem para baixo, ela não varia nas colunas. Tá? Agora, no período, né? Então, aqui, ó, um elétron no último nível, valência 1. 2 elétrons no último nível, não dá mais espaço aqui. Valência 2. 3 elétrons no último nível, valência 3. 4 elétrons no último nível, valência 4. Aí depois começa a descer, ó. 3, 2, 1, 0. Então, você está vendo a valência crescendo para o meio, 1, 2, 3, 4, crescendo para o meio, 1, 2, 3, 4. Né? Das extremidades para o centro, que a valência cresce. Agora, na coluna não varia. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 3, aqui é 2, aqui é 1, aqui é 0. Nas colunas não varia a valência. Tá? A valência só varia no período. Ela vai das extremidades para o centro. Vai das extremidades para o centro. 1, 2, 3, 4. Tá? Lá no meio, onde você tem a maior valência, na coluna do carbono, valência 4. Perfeito? Isso usando o octeto, né? Então, baseado no octeto, coluna alta, tem algumas limitações isso aí. Tá? Raio atômico. Raio atômico é a propriedade periódica mais importante que existe. Tá? Raio atômico é a propriedade periódica mais importante que existe. Vou falar ela hoje e vou repetir na próxima aula. Tá? Vou repetir na próxima aula. Repito mais rápido, mas vou repetir. O que é raio atômico? Ah, é o raio que sai do átomo. Não, raio no sentido de geometria. Né? Você tem um ponto central, que é o núcleo. Né? Raio é a distância do núcleo até o último elétron. Né?
É o raio do círculo ali, é o raio da circunferência. Tá? É a distância do núcleo até o último nível. Tá? É a distância do núcleo até o último nível, onde está o último elétron. É conceito matemático de raio mesmo. Tá? Agora, na prática, Renato, o que acontece? O núcleo eu sei onde é que está. O núcleo eu sei onde é que está. Mas o elétron eu nunca sei. Porque o elétron está no orbital. O elétron está numa região de probabilidade. Então, eu nunca tenho certeza onde é que o elétron está passando. Eu nunca tenho certeza. Ele pode afastar, ele pode aproximar. Tá certo? Ele está no orbital, né? Então, como é que você vai medir o raio de um negócio que você não tem certeza? Né? Então, o pessoal usa um macetezinho matemático, que é o seguinte. Pega os átomos no estado sólido. Pega os átomos no estado sólido. Pega o material no estado sólido. No estado sólido é quando os átomos estão mais próximos possível, não é? Quando estão mais próximos possível. Então, a gente considera que eles estão encostando um no outro. Tá? A gente considera isso aqui. Então, é possível medir a distância de um núcleo no outro. A distância de um núcleo no outro é possível medir. Em aparelhos super caros especiais. É possível medir a distância de um núcleo no outro. Essa eu sei. Então, o que é o raio? O que é o raio? Metade dessa distância. Tá? Metade da distância entre dois núcleos vizinhos no estado sólido. Né? Matemática e geometriazinha plana aí, tranquilo. Tá certo? Então, o raio é a metade da distância aqui. Ó. É um raio, o outro raio. Essa distância seria o diâmetro do átomo, né? Seria o diâmetro do átomo, essa distância, né? Seria o diâmetro do átomo. Certo? Seria o diâmetro do átomo. Então, aí ela metade dela é o raio. Né? Metade dela é o raio. Certo? Bom, aliás, até que a piadinha da matemática, né? O que é pior que um raio cair na sua cabeça, né? O que é pior que um raio cair na sua cabeça? É se cair um diâmetro, né? O diâmetro são dois raios, né? O diâmetro são dois raios. É fraca, né? Mas a piadinha de matemática não dá para a gente esperar muita coisa também, né? Bom, então você tem aqui, ó, três elementos que eu escolhi, tá? Três elementos que eu escolhi. Não foi por acaso, tá? O lítio e o potássio, eles estão na mesma coluna. Peguei dois elementos que estão na mesma coluna. Tá? O lítio está no segundo período, o potássio está no quarto período. Tá? Quer dizer, o lítio está aqui. Deixa eu marcar. O lítio está aqui, exatamente aqui. O potássio está exatamente aqui. Tá? E peguei o flúor, que está na mesma coluna do lítio. O flúor está aqui. Ó. O flúor é um halogênio, não é um gás nobre. Não pega gás nobre para raciocinar, não vai dar confusão. Nesse caso até não daria, não, mas em alguns vai dar. Então, eu peguei dois elementos que estão na mesma coluna, lítio e potássio. E peguei dois elementos que estão no mesmo período, o lítio e o flúor. Né? Peguei dois na mesma coluna, dois no mesmo período. Certo? Bom, e vou comparar. Amor, tinha que pegar esses três? Não, não. Não tinha que pegar esses três. Tá? Eu tenho que pegar dois que estão na mesma coluna, dois estão no mesmo período. Tá? Então, se você quisesse pegar, por exemplo, o sódio, o cloro e o iodo, ia dar na mesma. Sódio, o cloro e o iodo. Ia dar na mesma. Você ia chegar nas mesmas conclusões. Tá? Você ia chegar nas mesmas conclusões se você tivesse pegado o sódio, o cloro e o iodo. Ia chegar nas mesmas conclusões. Tá? Mas eu vou pegar esses aqui, são fáceis, tranquilos. Mas você pode pegar outros se você quiser. Procura pegar dos cantos da tabela. Tá? Não pega tudo pertinho, não vai ficar ruim de analisar. Lítio. O lítio, conforme eu falei para vocês, o lítio está no segundo período. Tá certo? O lítio está ali, no segundo período. Significa que tem dois níveis. Dois níveis ocupados por elétrons. O flúor também está no segundo período. Então, o flúor também tem dois níveis ocupados por elétrons. E o potássio, ele está no quarto período. O
potássio tem 4 níveis ocupados por elétrons. Então, gente, aqui tem uma parte aqui que é óbvia. Qual átomo é maior? Qual tem maior raio? Qual tem a maior distância do núcleo até o último elétron? Quem tem a maior distância, o maior raio? É claro que é o potássio. Porque o lítio tem 2 níveis, o potássio tem 4. Então, o lítio tem 2 níveis. O sódio, que está aqui embaixo, tem 3. O potássio tem 4. O rubídio tem 5. Então, o raio só vai aumentando para baixo. O raio aumenta para baixo. Tá? Se eu comparo o lítio com o potássio, o lítio tem 2 níveis, o potássio tem 4. Se eu comparo o flúor com o bromo, mesma coisa. O flúor tem 2 níveis, o bromo tem 4. Então, o raio tende a crescer para baixo nas colunas. Nas colunas. Ah, eu estou analisando esse aqui, Ramon. Nem sei quem que é o berilo. Com esse outro aqui que eu não sei quem que é o cálcio. Um tem 2 níveis, o outro tem 4. Quer dizer, para baixo, sempre o número de níveis é maior, o raio vai ser maior. Então, nas colunas, o raio cresce para baixo. O problema é nos períodos. O problema é nos períodos. Eles têm o mesmo número de níveis, não tem? Ah, então eles têm o mesmo raio. Não. Não tem o mesmo raio, não. E aí o aluno erra bonitinho aqui, ó. Ah, o flúor é 9. O lítio é 3. Então, o flúor é maior que o lítio. Não, não é, não. Não é, não. Sabe por quê? Esse 3 é o número de prótons. Esse 9 é o número de prótons. Os prótons puxam os elétrons. Os prótons puxam os elétrons. Os prótons puxam os níveis. Os prótons puxam os níveis para perto deles. Aqui eu tenho 3 prótons puxando 2 níveis. 3 prótons puxando 2 níveis. Então, os níveis se aproximam do núcleo. Só que aqui eu tenho 9 prótons puxando 2 níveis. Então, os níveis se aproximam muito mais. Os níveis aqui no flúor vão ficar muito mais perto do núcleo, porque eu tenho mais prótons puxando os níveis para perto do núcleo. Então, se eu puxo os níveis para perto do núcleo, o átomo fica menor. Então, o flúor é menor do que o lítio. Tá? O flúor é menor do que o lítio. Então, toma cuidado. Tá? O número atômico dele é maior. Mas isso quer dizer que ele puxa os níveis mais para perto e ele é o menor. Tá? Então, no período, o raio cresce para a esquerda. O raio cresce para a esquerda, onde estão os menores números atômicos. Então, daí essa representação. Ó. Raio cresce para a esquerda e para baixo. E se eu quiser também, eu posso colocar assim, né? Um vetor só, né? Está indo para a esquerda e para baixo. Se eu quiser, eu coloco um vetor só. Qual o maior átomo que você tem? Qual o maior átomo que você tem? Está mais à esquerda, mais embaixo, que é o frâncio. É o frâncio. O maior átomo que você tem, mais para a esquerda, mais para baixo, é o frâncio. E o menor átomo que você tem? Cuidado, hein? O menor átomo que você tem não é o hidrogênio, não. Em termos de raio, é o hélio. O hélio é o menor átomo que você tem. Pô, mas o hélio tem 2 prótons, 2 elétrons, o hidrogênio só tem um próton, tem um elétron. Pois é, mas o hélio é menor. Porque ele puxa os níveis mais para perto do núcleo. Tá? Então, o hélio é o menor átomo que você tem, em termos de raio, né? Em número de partículas, não, em número de partículas é hidrogênio. Tem um próton e um elétron só. Mas em termos de raio, tamanho, o hélio é o menor e o frâncio é o maior. Tá? E o frâncio é maior. Beleza? Então, raio atômico é isso. Tá? Raio atômico é isso. Cresce, né? Cresce para a esquerda, na tabela periódica, e para baixo. Então, vou marcar que nós paramos aqui, na aula de hoje. Na próxima aula, a gente continua a partir daqui, mas eu volto aqui, tá? Dou uma revisada nisso aqui para vocês, porque isso aqui é extremamente importante.